Olá, Olá, professor Vitor, tudo bem? olá, bom dia a todos, bom dia especialmente para o Thiago Rodovalho. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente sua participação no Iberc Lives. Vamos aguardar só alguns minutinhos, professor, para os nossos seguidores começarem a nos seguir. Mas já adianto que é um prazer conversar hoje sobre o estágio atual do abuso do direito. Então, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem agradável e vai ser uma ótima troca, né? Um ótimo diálogo com os nossos seguidores. Vou Obrigado, eu só, que agradeço. Eu que agradeço. Não, vamos esperar um pouquinho. Eu que agradeço. Uma honra, uma alegria estarmos juntos aqui neste encontro. imagina, prazer é todo nosso. Agradeço em primeiro lugar em nome do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, em nome de toda a equipe do IBERC, mais um IBERC Lives, que é um projeto bem interessante que a gente começou ainda em 2020, né, por conta do período pandêmico, mas que deu certo e a gente até hoje continua 2 vezes por mês conversando com os nossos associados sobre temas relacionados à responsabilidade civil. O professor Nelson Rosenwald acabou de entrar. Vou aguardar aqui só Professor para a gente Rosenwald, bom iniciar. dia. Bom dia, professor Rosenwald. Professora Silmara Amarília também, uma grande amiga. Estou vendo alguns conhecidos entrando. Thomas Macrander, também meu dileto amigo. Uma alegria rever a todas e todos. Bom, o professor Thiago Rodovalho, ele dispensa apresentação, mas eu vou aqui fazer o meu papel. Ele é professor titular da PUC Campinas, na graduação e no mestrado, doutor e mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio pós-doutoral do Instituto Max Planck. Professor, antes de mais nada, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por que a escolha de tratar sobre abuso do direito? Porque é um tema fascinante, mas ao mesmo tempo bem espinhoso. Sim, sim. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer primeiro ao professor Vitor por diligenciar os trabalhos aqui hoje, ao nosso presidente, professor Rosenwald, pelo honroso convite, à professora Rafaela também, que me fez o convite. É uma alegria enorme estar aqui. O IBEC é minha casa também, então é sempre uma honra estarmos juntos e poder participar deste encontro. Bom, com relação a esta primeira indagação, esse foi o escolho do tema que eu fiz lá em 2007, quando eu iniciava o mestrado na PUC São Paulo, né? Esse foi o tema da minha pesquisa do mestrado. E a razão pela qual eu escolhi, né? Porque quando a gente teve o advento do Código Civil de 2002, você tinha uma discussão no Código Civil anterior sobre se havia a consagração ou não, a contemplação ou não da figura do abuso de direito. Eu até defendo e acho que é perfeitamente possível, e havia alguns defensores insistidos, que você poderia interpretar, contrário senso, que havia sim também a proibição, né, a condenação da figura do abuso de direito. Mas nós temos isso de uma forma consagrada e de uma forma muito moderna no Código Civil de 2002. Então veio no bojo daqueles primeiros e geralmente, né, os primeiros 5 anos de uma nova codificação, eu costumo dizer que, digamos, é aquele período justamente de acomodação, né? Nós estamos, por exemplo, vivendo isso hoje com o atual Código de Processo Civil de 2015, ou seja, nos primeiros 5 anos você consegue começar a fazer os primeiros balanços de uma mudança de tamanho e envergadura que é uma nova codificação. Então, no ano de 2007, nós tínhamos justamente essa realidade. E eu escolhi porque esse, para mim, sempre foi um tema que muito palpitante, né? Ou seja, de você trazer dentro, né, das variadas funções que a boa-fé exerce no ordenamento jurídico, né? A gente sempre tem aquelas 3 clássicas funções que a boa-fé como interpretação de um negócio jurídico, como standard comportamental e, por fim, essa terceira forma como limite, né, ao exercício das posições jurídicas ou dos direitos subjetivos, que vai justamente derivar na figura do abuso de direito. Então isso sempre foi para mim um tema que especialmente depois, né, do Código de 2002, um tema que me trazia muito interesse, muita preocupação. Então, quando eu entrei no mestrado, esse foi o tema que eu acabei escolhendo e aí foram as pesquisas dos 2 anos de mestrado que acabaram culminando aí na publicação sobre a figura do abuso de direito. Claro que já se passaram muitos anos, né? Então eu agradeço muito isso, porque hoje essa live me permite revisitar um pouco o tema e muita coisa que mudou de lá para cá, né? Mas é um tema que desde então chama a minha atenção e é um tema sobre o qual eu gosto de falar e pesquisar.
Na verdade, a gente está comemorando 20 anos do Código Civil e o abuso do direito ainda permanece, ainda desperta aí, né, grandes reflexões, né, profundas controvérsias a respeito desse tema. E aí eu já quero, na verdade, começar a tratar a respeito da natureza, né, desse instituto. O Código Civil, na verdade, no artigo 187, acabou, aspas, equiparando aí ao ato ilícito. E trazendo uma série de parâmetros que são difíceis, como a boa-fé objetiva, que o senhor já mencionou, os bons costumes, a finalidade econômico-social. Qual que é a natureza do abuso do direito? Como que a gente analisa essa figura? Ela, de fato, configura um ato ilícito ou seria uma nova categoria? Como que a gente pode analisar o abuso do direito? Perfeitamente. Eu até destaquei aqui, estava anotando um pouco quando o professor Vitor falava, justamente esse entre aspas que ele coloca. O que já, só o fato de colocar esse entre aspas na figura do ato ilícito já demonstra toda a polêmica que nós temos em torno do abuso de direito, o que é uma polêmica secular, né? Ou seja, nós temos de uma forma mais intensa, porque a consagração veio de uma forma muito efetiva, né, no Código Civil de 2002, mas se nós olharmos o direito comparado, isso foi desde sempre. Então, ou seja, é uma figura um tanto quanto polêmica, a figura do abuso de direito. E essas, entre aspas, que o professor Vitor colocou na figura do ato ilícito, eu acho que já revela muito. E eu vou aproveitar, então, o gancho da pergunta, até para fazer aqui não só uma homenagem, mas também um diálogo com o texto que os professores Heinrich e Carnaúba escreveram na RDCC com uma crítica ao enunciado 37 da primeira jornada de direito civil, em que muito gentilmente me citam, né, e divergindo de mim. E aqui, se me permite, inclusive, eu abro até um pequeno parênteses, né, mostrando que, porque por vezes se tem na divergência doutrinária e acadêmica, como, especialmente nesses tempos de polarização, como algo agressivo ou de causar inimizade, o que é obviamente um grande equívoco. A doutrina é o locus justamente do debate, da divergência. Tanto o professores Heinrich quanto Carnaúba são amigos, têm grande admiração, então a divergência faz parte e nos leva à reflexão. E desde que eles escreveram o texto, eu ainda não consegui estabelecer um diálogo com aquele texto em que eles fazem essas críticas. Eu evidentemente quero fazer esse diálogo também do ponto de vista escrito numa segunda edição do abuso de direito, que evidentemente eu não consegui ainda levar a cabo, né? Alguns outros projetos acabaram atrasando, evidentemente eu desejo fazer uma segunda edição justamente para evoluir ao longo desses 10 anos, muita coisa mudou e nós temos essas novas reflexões. E eles fazem uma crítica justamente que vem ao encontro do que o professor Vitor colocou entre aspas, né? Ou seja, nessa compreensão desse ilícito objetivo. Eu particularmente acho que a divergência que há entre mim e os professores Heinrich e Carnaúba, ela é relativamente pequena. E é isso que eu vou aproveitar aqui o gancho da pergunta para tratar um pouco, né? Que é a discussão que vem no entorno do enunciado 37 da primeira jornada sobre a objetivação da figura do abuso de direito. Então, eu acho que o primeiro ponto para compreender é contextualizar o porquê que nós temos essa discussão da objetivação naquele momento e do enunciado que acabou derivando do enunciado 37. Quando veio o Código Civil, e isso é natural, houve uma grande discussão em torno de vários institutos novos ou que foram remodelados no novo Código. Entre eles, evidentemente, a figura do abuso de direito. E como eu disse, né, os primeiros 5 anos geralmente são aqueles anos de acomodação e balanço que você consegue fazer de uma mudança de tamanha envergadura. E quando a gente observa nesses primeiros momentos, né, do Código Civil, havia e há ainda uma divergência, né, e você tinha uma parcela da doutrina minoritária, e que eu também, evidentemente, tributo meu respeito, como eu digo, né, a divergência faz parte da academia. Você tinha uma parcela da doutrina minoritária, mas muito respeitosamente, defendia que ainda subsistia isso como um ilícito subsetivo. Ou seja, que você tinha de demonstrar e perquirir a respeito do ânimos. E claro, na amplíssima maioria dos casos, muitas vezes quando a gente alude à figura do abuso do direito, o ânimos vai aparecer. Quando nós olhamos aquela figura do abuso de direito, na maioria dos exemplos do abuso de direito no exercício do direito de propriedade, você vê o espírito emulativo daquele proprietário que quer causar dano a outrem.
O professor Daniel Dias, da GV, trabalha um caso muito interessante de abuso de direito, que foi do patrão que paga com moedas de 1 centavo, sujas de óleo, o seu funcionário eram quilos, né, eram 227 quilos de moedas que ele paga. Então, claro que quando você olha esse exemplo, que é dado, que vem do direito norte-americano, você claramente vê ali o ânimo, o espírito emulativo, ou seja, de causar prejuízo a outro. Então, claro que isso, na ampla maioria dos casos, se fará presente. E parte da doutrina, até então, que na época já era minoritária, defendia que subsistia, então, a necessidade de perquerir a respeito desse espírito emulativo, então, com um aspecto subjetivo. É justamente em contraponto a isso que a doutrina majoritariamente passou a defender e defende, até hoje entre as quais eu me incluo, né, de que, e aí eu pelo menos defendo sem as aspas que colocou o professor Vitor, que o abuso de direito é de fato a consagração de um ilícito objetivo. Ou seja, não se perquire daquela noção de culpabilidade propriamente dita e nem de um ânimos. Isso, e aí que vem a pequena divergência com o Heinrich e o Carnaúba, que eu acho que é pequena, por quê? Porque o fato de nós não perquirirmos a respeito de culpa e de ânimos não significa que não se perquira a respeito da antijuridicidade da conduta. E é aí que me parece que a divergência não é tão grande, porque é nesse sentido que eu defendo. Eu falo que é um ilícito objetivo, porque é um ilícito de meios. Tanto que eu uso essa expressão, né? Ou seja, não só eu, né, como a partir de José Serran, ou seja, que é um exercício disfuncional do direito. Então a ilicitude é uma ilicitude de meios, é uma ilicitude de exercício. Só que essa ilicitude de meios, e nisso caracteriza a contrariedade ao ordenamento jurídico. Então nisso caracteriza a antijuridicidade da conduta. Então quando se diz que é objetivo, não se, obviamente, está a defender que não se deve examinar a antijuridicidade da conduta. Mas é que o que se examina é exatamente isso. Não se examina propriamente a culpabilidade, né, ou intenção, ou ânimo, mas se perquire e se examina o exercício do direito. Porque o direito havia. Essa que é aquela contradição clássica que Paniol apontava. Então, havia um direito subjetivo, porém a forma como se exercita é que transborda aquele direito e é um exercício que nós podemos falar de disfuncional. Daí essa ilicitude do exercício, essa ilicitude dos meios. E a aferição desta ilicitude é que se dá de forma objetiva, sem se perquirir a ânimos ou sem se perquirir a culpabilidade. Aí, se me permite, professor Vitor, eu vou, por exemplo, dar 2 exemplos em que demonstra a relevância disso. Porque ainda que na maioria dos casos a gente consiga enxergar ou trabalhar com a figura desse espírito emulativo, ou seja, ele se faça presente, como nesse exemplo do pagamento com toneladas mas com 200 quilos de moeda, nos exemplos do direito de propriedade. Mas veja que, por exemplo, 2 casos interessantes. Um deles foi o caso de uma universidade, por exemplo, que demitiu um professor antigo de casa, tinha mais de 30 anos de casa, por um telegrama. E isso, nesse tipo de situação, o TST reconheceu que foi um exercício abusivo do direito de demitir. E isso, por exemplo, se avultou no período pandêmico. Por exemplo, nós tivemos, no período pandêmico, pelo menos uma universidade, e isso por vezes nos choca, cuja demissão ocorria por pop-up. Ou seja, o professor logava ali o sistema para ministrar aula e aparecia um pop-up e essa era a comunicação da sua demissão. Então veja, o ato de demitir é uma prerrogativa do empregador, ou seja, ele pode fazê-lo, se com ou sem justa causa, tem as consequências evidentemente indenizatórias quando é sem justa causa, mas ele pode fazer, está dentro da sua prerrogativa. Porém, essa forma como foi feita é abusiva. E veja que não se perquire, e aí que é sobre ânimos. Eu tenho para mim que essa universidade, por exemplo, não tinha intencionalmente esse desejo de macular a dignidade da prova. Mas a forma, isso eu acho que nem é tanto, por exemplo, um ânimos. Deriva muito mais desse espírito de coisificação que nós vivemos da vida, em que tudo é uma coisa, é um objeto, é um valor, e que por isso que muitas vezes a forma atabalhoada como é feita não tem essa intenção, mas é causadora, efetivamente, uma violação da dignidade da pessoa humana. Para mim, é um exemplo em que é perfeitamente possível
de reconhecer que a forma, o meio como foi feito, se exerceu de forma abusiva. E o STJ decidiu isso também num acordo do ministro, da relatoria do ministro Sanseverino, daqui de São Paulo, que também é de certa forma correlato, ou seja, num caso em que a universidade decidiu encerrar de forma abrupta um determinado curso, e o STJ reconheceu que isso também foi um exercício abusivo. E veja, o STJ diz claramente, fala assim, olha, manter ou encerrar curso está dentro dessa autonomia privada da faculdade. Ela pode decidir se mantém ou se modifica ou se encerra aquele determinado curso. Porém, a forma como foi feita, abrupta, sem nenhuma comunicação prévia, sem nenhum respeito, digamos, àqueles alunos que haviam tinham se matriculado ali naquele curso, isso seria um exercício abusivo e por isso deveria reparar o dano que causou. Então, quando se fala dessa ilicitude do objetivo, é que não há necessidade de perquirir sobre se há o espírito emulativo, se há culpa, mas é sim uma aferição da forma como aquela conduta foi exercida. Então, não se prescinde da análise da antijuridicidade. Tem análise da antijuridicidade, porém essa antijuridicidade se dá de forma objetiva a partir dos núcleos deônticos do conceito de abuso de direito, que vão ser a violação da boa-fé, dos bons costumes, da finalidade da norma. Então, essa violação em concreto se dá de uma forma objetiva. Então, grosso modo, era isso que eu gostaria até para fazer esse diálogo com esse texto que ainda não me havia tido a oportunidade de fazer. Professor, o senhor diferenciou bem a questão da titularidade, da situação jurídica, né, do direito subjetivo e do exercício, né? Então, o abuso, na verdade, resiste no exercício disfuncional, fora dos parâmetros que são aí indicados pela própria lei, no sentido mais amplo da palavra. Há uma necessidade, portanto, quando vai se caracterizar o abuso do direito, de uma análise da função do exercício daquela respectiva situação jurídica. Mas, para além desse perfil funcional, que deve ser averiguado, né, identificado, à luz de cada situação concretamente exercida, desempenhada, a própria figura, a própria categoria do abuso do direito também desempenha algumas funções dentro do ordenamento. Quais são as funções que a categoria do abuso do direito desempenha? E essas funções que a categoria desempenha, ela está vinculada de alguma maneira à função daquela situação concretamente considerada? É possível a gente diferenciar o desempenho dessas funções ou a categoria do abuso está sempre vinculada a uma análise pormenorizada e específica daquela situação concretamente a ser averiguada, se foi exercida de maneira abusiva ou não? Perfeito, perfeito. Excelente. Então, nós temos, né, quando a gente pensa na figura do abuso de direito, claro que a gente tem, nesses exemplos que eu mencionei, muitas vezes uma função reparatória. Então, até prestigiando, né, o instituto aqui nós fazemos parte, né, o IBEC. Então, dentro, quando a gente pensa a responsabilidade civil, claro que a figura do abuso de direito tem também uma das suas funções, tornar indene, reparar o dano, na medida do possível, tentar desfazer aquele dano que ocorreu. Então, em muitos casos, o exercício abusivo pode levar à necessidade de reparar o dano, de tornar indene, justamente com a figura do dano moral ou de outra forma de reparação daquele dano. Então, nesses exemplos que eu mencionei, por exemplo, a demissão do professor, nessa hipótese que eu mencionei do fechamento da faculdade, em todas essas hipóteses reconheceu a necessidade de reparar o dano. Mas mesmo quando a gente pensa, então, por exemplo, na figura do ilícito e nesse aspecto reparatório do dano, a gente não pode, e é isso uma função muito importante da figura do abuso de direito, centrar a nossa análise sempre no aspecto reparatório. Porque aí nós estamos, de certa forma, tutelando sempre o dano, sempre deixando que o dano aconteça e tentando repará-lo. E quando a gente fala em responsabilidade civil, o próprio professor Rosenwald trabalha isso muito bem. A gente sempre vai discutir, e isso é muito polêmico e sempre muito difícil de se trabalhar, que a responsabilidade civil também tem uma função preventiva e de forma mais polêmica ainda, eventualmente alguns defendem uma função punitiva. Ou seja, nós não queremos apenas separar o dano, mas queremos também prevenir que aquele dano volte a ocorrer. Então isso decorre de uma certa função preventiva ou, para muitos, uma função punitiva, como a gente fala dos punitive damages, né, da responsabilidade civil. Agora, são temas muitíssimo intrincados, polêmicos e dentro da nossa sistemática, do nosso ordenamento jurídico. Mas nós devemos ter mecanismos
que muitas vezes, se a função da responsabilidade civil tem uma função preventiva, mas nós devemos ter muitas vezes instrumentos que, por vezes, possam evitar isso. O abuso de direito também exerce essa função. Então, o abuso de direito exerce uma função reparatória, mas também exerce uma função muito importante, que é de uma tutela inibitória, para evitar a ocorrência daquele dano. E é isso que muitas vezes nós temos a partir da figura do abuso de direito. Ou seja, a partir de certos exercícios que podem potencialmente causar esse dano a outro, você pode obter um impedimento ou uma paralisação do exercício daquele direito, justamente com vistas a evitar a ocorrência daquele dano. Então, por exemplo, na divulgação de uma informação muito sensível, no revenge porn, por exemplo, que a gente infelizmente enfrenta isso na sociedade atual, em atos que sejam, que já se verifique, por exemplo, na violação de um segredo industrial, num exercício abusivo, por exemplo, de um suposto direito de alguém, você pode muitas vezes buscar um impedimento do exercício daquela conduta. Ou, no caso do início a cessação daquela conduta, ou seja, uma paralisação daquela conduta, como, por exemplo, no caso do proprietário que começa a exercer de forma a causar dano a outra, né, ao seu vizinho. Então, a função, né, do abuso de direito, né, o abuso de direito, ele exerce essas funções muito distintas, ou seja, a função de reparar, de tornar indene, mas também, muitas vezes, a função de evitação daquele dano, ou seja, justamente num impedimento ou numa paralisação daquela conduta que não seja tolerada pelo ordenamento jurídico. O que aí, evidentemente, sempre passa, como você havia muito bem colocado, por essa análise em concreto daquele exercício que transborda os limites dados pelo ordenamento jurídico, que são justamente aqueles fixados no artigo 187. Nos últimos anos, a gente tem vivenciado aí algumas situações bem difíceis, no sentido mesmo de casos difíceis, né, em relação ao abuso de direitos fundamentais, né? E aí, principalmente, vem à tona a questão da liberdade de expressão, né, do exercício abusivo de uma liberdade de expressão, entre outros casos. Mas talvez me parece que, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, o STF foi convocado a se manifestar sobre casos bem relevantes, né, e sensíveis a respeito dos limites, né, dessa liberdade de expressão. O abuso do direito é uma figura aplicável também na limitação dos direitos fundamentais? E, segundo, os parâmetros do Código Civil, professor, como boa-fé, bons costumes, finalidade econômico-social, são bons parâmetros também para servir como norte no momento em que a gente vai analisar o abuso, né, de direitos fundamentais? Perfeitamente. Não, excelente ponderação. Nós vivemos, professor Vitor, como você muito bem colocou, uma quadra muito difícil, né? Acho que o Brasil e o mundo, de uma certa forma geral, nesses últimos anos, vem enfrentando e vivenciado uma quadra excepcionalmente difícil, em que muitos limites vêm sendo testados. E isso vem ocorrendo também na figura do exercício de direitos fundamentais. Eu tenho para mim que, e esse é o entendimento majoritário, né, pelo menos vem sendo majoritário, inclusive o Supremo já tinha até umas decisões mais antigas que já reconheciam que direitos fundamentais, nós poderíamos reconhecer a figura do exercício abusivo também no exercício de direitos fundamentais. Porque, por vezes, e esse talvez seja um grande equívoco, primeiro, isso ocorre às vezes no próprio direito subjetivo de uma forma geral, que é essa incompreensão, a pessoa entender que, tendo um direito, possa exercê-lo de uma forma absoluta, sem qualquer limite. Isso no âmbito do direito privado já é uma discussão que se coloca. Então, por exemplo, que muitas vezes se colocava na própria figura do direito de propriedade e em outras figuras, ou seja, no sentido de que eu poderia exercer da forma mais absoluta possível, sem nenhum controle, porque esse é o direito que me foi outorgado pelo ordenamento jurídico. E a figura do abuso de direitos justamente vem a tensionar esta ideia e mostrar que não, que evidentemente existem, mesmo reconhecendo direitos tão absolutos como o direito de propriedade, existem limites também no direito contratual, no direito das obrigações, onde rege a autonomia privada, mas isso permite muito, mas não permite tudo, ou seja, há um âmbito de controle que há de ser feito. Se essa já é polêmica, né, no âmbito do direito subjetivo, isso se avulta evidentemente quando a gente fala de direitos fundamentais, porque muitas vezes, quando se fala do direito fundamental, se imagina aí
justamente que não possa haver qualquer hipótese de restrição. O que, no meu entender, com todo respeito, né, ao entendimento contrário, é um equívoco. Ou seja, os direitos fundamentais também comportam um controle, porque o seu exercício pode se dar também de forma abusiva. Então, na minha opinião, em abstrato, sim, por exemplo, o abuso de direito é aplicável também aos direitos fundamentais. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu apenas deixo de lado, porque aí a discussão fica um pouco mais complexa, a dignidade da pessoa humana. Porque aí é um pouco mais difícil nós imaginarmos assim como alguém pode, na dignidade da pessoa humana, exercer isso de forma abusiva. Mas se a gente deixar de lado a dignidade da pessoa humana e pensar nos demais direitos de uma forma geral, isso pode ocorrer em concreto, sim, essa figura. Por exemplo, antes de entrar no seu exemplo, né, um outro exemplo que eu acho relevante, que mostrou isso em anos recentes, foi no reconhecimento. Por exemplo, nós já tínhamos, quando se falava, né, da figura do sham litigation, né, isso ocorria havia um reconhecimento disso no âmbito do direito concorrencial, do CAD, que é uma figura muito específica, né, ou seja, aquele player que faz o litígio como uma forma de exclusão ou de vulneração de um concorrente. Então você reconhece isso como sham litigation. Mas isso também foi derivando para o âmbito do próprio processo civil, e o STJ hoje já vem reconhecendo essa figura no âmbito do processo civil, a reconhecer, por exemplo, o abuso do direito de ação, ou seja, de movimentar o poder judiciário. E esse é um direito fundamental, ou seja, o Estado trouxe para si o direito de poder dizer o direito, ou seja, impedindo que, e isso é absolutamente civilizatório, né, impedindo que as partes exerçam isso com suas próprias razões, e se obriga, por conta disso, a prestar jurisdição. Então, o direito fundamental é justamente esse direito de acesso ao judiciário e do direito de ação. Mas ele também pode, evidentemente, o judiciário vem reconhecendo isso, ser exercido de forma abusiva. Um caso interessante que nós vivenciamos foi justamente quando nós tínhamos uma litigância, de certa forma, orquestrada contra parcela da imprensa, como tem alguns institutos da imprensa, como uma forma justamente de intimidar e de cercear a liberdade de imprensa. Veja que se alguém entende que uma reportagem foi danosa ou abusiva, é possível, evidentemente, litigar. A imprensa não está infensa a qualquer controle ou a demanda. Então, se alguém se sentiu ofendido por uma reportagem, mas a forma orquestrada como aquilo foi feito de forma pulverizada, o professor Davos Maluf ingressando, eu agradeço, professor, uma alegria revê-lo, a forma orquestrada como aquilo foi feito em diversas partes do Brasil, usando muitas vezes o juizado especial como uma forma justamente de impedir que a imprensa pudesse se defender, e por isso é uma forma completamente abusiva. Então isso permitia que o juiz pudesse, por exemplo, desde logo, indeferir aquela petição, por reconhecer ali um exercício abusivo do direito de ação. E outro exemplo, que justamente o professor Vitor nos trouxe aqui, que é recente também, diz respeito justamente a esse abuso que nós estamos vendo também na liberdade de expressão, que você conhece. Então, claro que evidentemente a liberdade de expressão é um direito absolutamente fundamental. Eu vi o professor Simão no início, José Luiz Simão, que é um dileto amigo com quem eu escrevi um artigo sobre a fundamentalidade da liberdade de expressão. Então, obviamente, ele não só é um direito fundamental, como ele goza de uma fundamentalidade muitíssimo importante, porque ele é muitas vezes a base de concretização de diversos outros direitos fundamentais. Então, nós temos alguns direitos fundamentais que eles têm o professor Clinton Guimarães, muita alegria revê-lo, essa característica de absoluta fundamentalidade. Mas isso não significa que sejam... claro que você tem que sempre preservar o núcleo essencial daquele direito fundamental, mas que eles sejam infensos a qualquer controle. Então, aquela liberdade de expressão que deriva para um discurso de ódio, uma incitação à violência, a destruição, por exemplo, de uma raça, de um povo, de uma agressão, isso obviamente não está dentro, né, daquilo que se tem como liberdade de expressão. Então, por exemplo, isso ocorreu, né, naquele caso polêmico do deputado Daniel Silveira. Então, claro que você pode divergir, e evidentemente que se admite que na arena pública, especialmente, que o debate seja, como diz, né, a Suprema Corte Americana, no caso New York Times versus Sullivan, que seja sharp, que seja duro, que seja
muitas vezes ríspido, então nós podemos ter, às vezes, um tom, mas isso é muito diferente de você ter uma incitação concreta à violência, e aquilo transborda, e você pode ter efetivamente um controle deste abuso. Então, sim, tirando, eu acho que a figura da dignidade da pessoa humana, que torna aí uma situação um pouquinho mais complexa de nós trabalhar, mas nos demais, sim, nós podemos ter efetivamente um exercício abusivo também de direitos fundamentais, e por isso levar a uma necessidade de controle. E acho que, atendendo à última parte da sua indagação, que os escopos dados pelo Código Civil sim são aplicados. Por isso que eu acho que o Código está muito bem colocado na parte geral, que ele não é relativo a uma determinada esfera do direito. E ele estabelece um parâmetro que se transcende, que vai também para outras áreas e esferas do ordenamento jurídico. Por isso que ele pode, o ministro Aires Brito dizia isso a respeito da boa-fé, ele dizia que a boa-fé seria um sobre-princípio, porque transita sobre várias áreas do direito. Eu acho que isso também, de certa forma, se aplica ao abuso de direito. Não está condicionado ou preso apenas ao direito privado e ao Código Civil. Então, esses parâmetros também adentram para esse controle dos direitos fundamentais, e acho que são parâmetros muito, muito adequados. Ou seja, quando a gente pensa boa-fé, quando a lei usa da finalidade econômica e social da norma, que a gente pode traduzir até usando a expressão do Heinrich, né, ou seja, e do Carnaúba, de escopo de proteção, que eu acho que é esse o objetivo. Você já viu por que a norma protege, o que ela protege, e por que ela protege, e com isso nós trabalharmos o escopo de proteção para controlar a ordem pública e bons costumes. Acho que esses 4 elementos dão, no caso concreto, por isso que o abuso de direito ele nunca virá isolado. Ou seja, sempre quando se reconhece, quando se trabalha a figura do abuso de direito, ele sempre virá com uma alusão a um desses 4 núcleos deontos, porque justamente é a concretização da figura. Ou seja, isso violou a boa-fé por causa disso, isso violou a ordem pública, os bons costumes, ou o âmbito de proteção daquele direito, ou seja, para que ele foi criado, a sua razão de existir, da sua proteção, e por isso, ao transbordar, deixa de haver naquele momento o exercício lícito do direito e se passa a ter um exercício ilícito do direito. Por isso que quando o Planiel dizia daquela locomaquia, né, ou seja, daquela contradição entre abuso e direito, de fato a expressão ela é contraditória em si, mas é porque o que ele dizia, olha, onde há direito não há abuso, onde há abuso não há direito, e está correto, né? Ou seja, ali na verdade onde começa o abuso deixa de existir o direito. Mas isso se dá no exercício, por isso que eu até preferia, né, acho que a expressão seria melhor, o exercício abusivo do direito subjetivo, porque se dá no exercício. E aí, daquele momento, deixa de haver o direito, e esse exercício abusivo pode ser controlado, e isso pode dar-se também dentro do âmbito dos direitos fundamentais. Professor, aproveitando o ensejo que a gente está tratando sobre direitos fundamentais, me vem uma outra questão a respeito do abuso do direito, que me parece extremamente interessante. Uma parcela da doutrina diz que essa figura, na verdade, tem como grande potencial uma revitalização da ordem jurídica, porque a gente deixa de fazer uma análise puramente de juízo de licitude negativo, né, se é lícito ou ilícito, mas também passa a realizar uma análise a respeito do exercício, e aí com outros valores, com outros critérios que vão permitir não somente um juízo negativo, mas também, às vezes, um juízo positivo a respeito do exercício daquele direito. Então, nessa medida, revitaliza, oxigena, enfim, o próprio ordenamento jurídico. E aí uma questão que me parece que a gente também, né, poderia tratar seria a respeito da aplicação da figura do abuso do direito a relações extrapatrimoniais, como, por exemplo, relações pessoais de família, relações paterno-filiais, né? E vem o exemplo desde autoridade parental, poder familiar, até alienação, né, parental, entre outras questões. A figura do abuso do direito, embora pensada inicialmente para questões proprietárias, obrigacionais, no qual se aplica tão bem, também pode ser pensado para além dos direitos fundamentais, mas também para essas relações extrapatrimoniais. E aí a gente poderia cogitar aqui inicialmente sobre essas questões familiares? Perfeitamente. Excelente provocação, professor Vitor. Especialmente voltando, né? Eu acho que essa é a grande, talvez, contribuição, e foi a razão pela qual, inclusive, eu escolhi lá atrás trabalhar esse tema. Por essa, de certa forma, ruptura
entre aquela análise muito desse binômio lícito-ilícito, e justamente por uma análise, digamos, de algo que pode ter um início lícito, ou seja, porque é um direito que foi conferido pelo ordenamento jurídico, mas a forma como se exercita transborda, e aí você passa a ter uma nova compreensão de licitude. Antes de ir especificamente para a sua pergunta, eu vou justamente lembrar aqui um caso que eu até trabalhei isso num artigo pequeno, não está no livro, mas está num artigo que escrevi um pouco depois, que é o famoso caso Pickles, no direito inglês, que é o caso em que no direito inglês é apontado como precedente que refutou a figura do abuso de direito naquele ordenamento jurídico. E a dificuldade que a gente verifica quando a gente olha o acordo, né, da corte inglesa é justamente transcender essa análise desse binômio lícito-ilícito. Porque o que você tinha ali era um proprietário em cuja propriedade, né, você tinha uma mina d'água da qual uma parte muito relevante do abastecimento da cidade vinha, né, e que ele achava, isso naquela época, nós estamos falando do século XIX, de que ele deveria ter alguma forma de compensação econômica pela cidade, o que é uma outra discussão, acho até que seria justo nós pensarmos numa situação, mas como ele não conseguia isso, ele simplesmente decidiu destruir, por fim, aquela mina d'água, que evidentemente causaria a reboque uma grande consequência para uma parcela relevante daquela cidade. E a corte inglesa, ao final e ao cabo, por exemplo, não reconheceu que esse exercício era abusivo, porque justamente dizia ele é proprietário. Então, se eu tenho esse direito, está dentro desse poder absoluto do direito de propriedade. Essa dificuldade, por vezes, de romper essa dicotomia lícito e ilícito, né? E acho que nos países em que se reconhecem a figura do abuso de direito, e claro que vejo que a common law também tem as suas belezas e divergências. O abuso de direito nos Estados Unidos é reconhecido, você tem situações em que se reconhece isso, decorre justamente dessa transcendência desse binômio, ou seja, reconhecer que, digamos, pode haver o direito, ou seja, o ordenamento jurídico conferiu ao proprietário esse direito, ou o direito das obrigações, mas a forma como se exercita transborda esses 4 parâmetros que a lei coloca para um exercício, que aí a gente pode falar de um exercício regular, de um exercício lícito, de um exercício dentro do âmbito de proteção daquele conferido pelo ordenamento jurídico para aquele exercício. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que é muito relevante isso que você coloca. E o segundo, aí se isso transborda para a figura do direito de família e para outras áreas. Para mim, sim. E aí eu volto ao que eu disse um pouquinho anteriormente, né? Eu gosto muito dessa passagem do ministro Aires Brito, quando ele fala também trabalha, né, a boa-fé como um princípio de sobre-direito, né, ou seja, um sobre-princípio que transcende. Eu acho que isso se aplica também à figura do abuso de direito. Porque, né, embora originalmente ele tenha, se a gente olhar os primeiros casos ali na jurisprudência francesa, muito ligado ao direito de propriedade, depois aquilo transbordou para o direito obrigacional. Então, claro que ele tem uma raiz muito ligada a esses 3 ramos, essas 3 áreas, né? Direitos reais, direito obrigacional, responsabilidade civil. Isso na sua origem. Mas hoje não. Hoje eu acho que o abuso de direito exerce, a exemplo da boa-fé, um papel que transcende até mesmo o próprio Código Civil. Então ele não, embora majoritariamente, mais comumente, esteja ligado ou presente na figura nos direitos reais e no direito obrigacional, ele sim é possível nós observarmos em várias áreas. E todas as áreas, na verdade. E isso pode perfeitamente ocorrer no direito de família, como por vezes nós vemos, né? A alienação parental, de certa forma, é isso. Ou seja, é uma guarda que deriva muitas vezes de uma guarda compartilhada, ou de que é algo muito desejável, lícito, necessário por vezes para manter, mas que um dos cônjuges abusa da sua posição como justamente uma forma de alienar o outro. Ou seja, incutindo naquela criança uma situação não verdadeira, como uma forma de alienar o ex-companheiro ou a ex-companheira, e obviamente isso é abusivo, não é este o escopo de proteção que a norma deu. Então por isso que todas as vezes que nós tivermos isso, não importa a área, ou seja, que a gente puder falar, olha, isso transcende um desses 4 núcleos deônticos, a boa-fé, o escopo de proteção, né, em sentido geral, que seria a finalidade econômica e social, ou
a ordem pública e os bons costumes, eu acho que sim, é possível haver esse controle. E, infelizmente, no direito de família, nós temos também, muitas vezes, esse abusivo, como em outras áreas. No direito de trabalho, nós vamos ter, seja do empregador, por vezes, às vezes até do empregado. Então, na relação de consumo, por exemplo, veja que nós já tivemos casos na jurisprudência em que você presume a boa-fé do consumidor, mas já houve casos, por exemplo, em que esse consumidor age embora uma proteção muito maior que ele tem, mas age abusivamente, e isso se reconhece, muitas vezes se neutraliza o exercício daquele exercício. Então, mesmo nessa parte hipossuficiente, é possível reconhecer também que esse exercício possa eventualmente se dar de forma abusiva. Professor, como que a gente poderia também analisar a aplicação da figura do abuso do direito em relação à administração pública? É possível também visualizar essa aplicação? Ótimo, perfeitamente. Acho que sim. Então, na verdade, eu defendo, né, justamente dentro dessa ideia de um sobre-princípio, ou seja, porque muitas vezes se analisa a figura do abuso de direito como se estivesse contida e restrita ao âmbito do Código Civil. Mas ele é uma dessas normas que se espraiam para além do âmbito do direito privado. Os parâmetros estão ali no Código Civil. Vejo que isso é até interessante, alguns países chegaram a consagrar essa figura, inclusive dentro da Constituição, justamente para mostrar que ele não está contido ao âmbito do direito privado, ou seja, ele espraia. Não é o caso brasileiro, mas eu acho que a interpretação haverá de ser justamente nesse sentido, ou seja, ele se espraia, não só, você havia indagado na provocação anterior, no âmbito do direito de família, ou seja, onde a gente ainda está dentro do Código Civil, mas ele transcende, por isso que a gente pode reconhecê-lo, como já se reconheceu, no Código de Defesa do Consumidor, no direito do trabalho, então, ou seja, nos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Então, ele exerce essa figura que não está contida ao âmbito do direito privado. Os parâmetros, sim, são aqueles, mas que transita e transcende e se espraia por todo o nosso ordenamento jurídico. Porque o ordenamento jurídico quer proteger esse exercício regular, esse exercício lícito, esse exercício de boa-fé do direito, não aquele que, se valendo de um exercício que o ordenamento jurídico concedeu, o faz justamente de uma forma manifesta. E a lei, claro que a lei coloca um advérbio muito importante, né, manifestamente abusivo, ou seja, não é um mero, mas é aquilo que transcende grosseiramente e muito, né, aquele exercício regular, e aí nós podemos reconhecer. E isso pode se dar, então, também no âmbito do direito público. E isso vincula a administração pública. Hoje, né, por exemplo, já se reconhece, isso já não é mais tão polêmico, por exemplo, a própria subordinação, até porque você tem algumas leis de processo administrativo que já expressamente reconhecem isso, de que você tem também a boa-fé da administração pública, proteção dos atos próprios, e isso vai reverberar justamente na proteção do particular, e você pode reconhecer também a figura de um exercício abusivo da administração pública. Isso ocorre por vezes, por exemplo, para ter um exemplo, né, quando a gente vê a administração pública que se reconhece, obviamente isso há de se reconhecer, a possibilidade de rever os seus próprios atos, né? Isso é íncito à administração pública que, entendendo que não foi a forma mais adequada, possa rever os seus próprios atos. Mas não pode fazê-la de uma forma absoluta. Deve respeitar a boa-fé do particular, a confiança legítima que resultou, e uma mudança dessa forma pode ser, inclusive, uma mudança abusiva, e que muitas vezes frauda isso, e que você pode ter um controle, pode também dizer, a administração pública não pode rever o ato dessa forma como ela está fazendo, porque justamente vai violar justamente essa boa-fé do particular que nela confiou. Então a administração pública também deve, dentro das suas especificidades, também agir e se pautar no seu comportamento por uma boa-fé objetiva. Então, quando ela transborda isso, nós também podemos ter o controle disso. Por exemplo, nós estamos tendo uma discussão agora aqui no âmbito do TJ São Paulo, né, que está no âmbito de um IRDR, que eu acho que revela um pouco disso, né? Ou seja, nós tivemos um período, quando teve aquela greve dos caminhoneiros há alguns anos, né, em que o TJ São Paulo emitiu um comunicado dizendo: olha, estão suspensos os prazos neste período. E suspensão, por exemplo, tem um sentido técnico muito específico, processualmente, do que significa aquilo
Então, ou seja, naquele período não conta o prazo e ele só retoma quando a causa suspensiva ceder. E começa a haver um entendimento minoritário, que é justamente por isso que se instaurou o IRDR, no sentido de que suspensão deveria ser lida como prorrogação. Ainda que se pudesse cogitar de que a administração pública pudesse rever e falar, olha, não era isso que eu quis dizer, ela jamais pode fazê-lo dessa forma, porque isso é um exercício abusivo, ou seja, vai fraudar a confiança legítima de todos aqueles que confiaram e praticaram atos confiando justamente na forma como ela, a administração pública, se comportou ou se comunicou. Então, evidentemente que isso nós não podemos ter. Então, por isso que nós podemos também controlar a forma como a administração pública exerce as suas prerrogativas, que obviamente são maiores, mas também não são evidentemente limitadas. Aliás, eu acho que, um último gancho, antes de eu lhe devolver a palavra, acho que isso é uma tônica, né, que eu acho que traz sempre a figura do abuso de direito. Né? Dentro de um Estado democrático de direito, não há essa absolutidade, né? Ou seja, esse poder é ilimitado de ninguém. Ou seja, estão todos subordinados ao ordenamento jurídico, e essa ideia de um Estado de direito, ou seja, de você controlar esses excessos que eventualmente as pessoas cometem, porque ninguém está, evidentemente, acima do ordenamento jurídico, né? Também tem que se resguardar a confiança que desperta, né, nas pessoas, nos administrados, em relação à atuação da administração pública. Também lembrei, professor, quando você falava em relação à aplicação do abuso do direito nas relações de consumo, sobre alguns julgados que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de analisar, a respeito do excesso de crítica em redes sociais ou outras plataformas digitais do consumidor, né? Ou seja, o consumidor, logicamente, que tem esse canal de reclamação, mas, ao mesmo tempo, ele não pode exceder de maneira muito grosseira, né, essa liberdade que ele tem de criticar, de reivindicar, de reclamar por um bom produto, por uma prestação de serviço adequada, né? E aí me lembrei muito desses casos que se configurou, né, nas decisões, a figura do abuso de direito. A gente tem uma pergunta, professor Thiago, só para aproveitar aqui que a gente está entrando nos 10 minutos finais, do Roberto Braga, em que ele pergunta se o abuso do direito no âmbito processual pode ser contido pela observância da boa-fé objetiva e se ela diminui o aspecto discricionário do julgador. Eu acho até que você, apesar de já ter comentado, né, talvez a gente possa fazer uma ligação com um dos casos que a gente tinha separado, que era do show litigation, né? Se você quiser aproveitar também para responder e comentar esse caso a partir da pergunta do Roberto Braga. Não, excelente pergunta. Primeiro, comentar também o professor Zé Eduardo Martins, que eu vi que ingressou agora há pouco também, mandar meu abraço a ele. Deixa eu só fazer, então, duas observações. Então, uma, né, por exemplo, que disse o professor Vitor muito bem sobre a questão do consumidor. Eu acho que o consumidor é sempre muito emblemático, porque, veja, é hipossuficiente, é o âmbito de proteção, e nós podemos reconhecer, esse exemplo seu é um exemplo em que a jurisprudência já vem reconhecendo, ou seja, em que no âmbito do direito de reclamar transborda, como também já se reconheceu em outros casos, como, por exemplo, naquele erro, todo mundo sabe que, digamos, se houver um erro do fornecedor na oferta, ele está vinculado. Mas há situações em que aquele erro é completamente grosseiro, ou seja, qualquer pessoa minimamente de boa fé sabe que aquilo é um erro material, porque não teria como aquilo ser uma oferta, aquilo está completamente... Então, nesses casos, você não tem o direito a exigir a oferta, porque isso está exigindo de forma abusiva, não é para isso que se protegeu aquela vinculação da oferta. Então, são exemplos que demonstram como, digamos, essa eticidade comportamental se exige também daquele que é hipossuficiente, ou seja, se exige de todos dentro de uma sociedade civilizada. E aí, com relação à pergunta do Braga, que foi feito, né, com relação ao âmbito processual, eu acho que sim, eu acho que a boa-fé é um parâmetro, primeiro porque ela compõe o próprio núcleo, né, do artigo 187, mas também porque, digamos, hoje o Código Civil exerceu uma influência nesse sentido dentro do Código de Processo Civil atual. Se a gente olhar nas normas fundamentais do CPC de 2015, ele vai consagrar essa boa-fé objetiva que nós já temos num efeito muito positivo dentro do âmbito do direito privado. Isso foi consagrado também como norma fundamental do processo, ou seja, quando o Código diz que todos aqueles que participam do processo devem se comportar de boa-fé. Então, essa transcendência disso também gerará um comportamento abusivo que pode ser reconhecido no âmbito do processo civil. Eu vou
dar dois exemplos, né? Um eu já trabalhei, que foi a figura do sham litigation, ou seja, do abuso de demandar, do direito de demandar. E a segunda, vou dar um exemplo polêmico, porque esse exemplo, por vezes, eu já trabalhei e muitos discordam dele, mas eu acho que é um exemplo de comportamento, pelo menos para mim, me parece um exemplo contraditório, a figura da boa-fé dentro do âmbito do processo. Nós vamos ter várias situações em que isso pode ocorrer dentro do processo. Um deles é as chamadas táticas de guerrilha, ou seja, quando a atuação no âmbito do processo é para tumultuar o processo e impedir o exercício efetivamente do contraditório e da efetividade do processo. Então, o ordenamento jurídico tem de coibir as chamadas táticas de guerrilha. Então, juntar documentos a profusão, de uma forma tumultuada, forma de manifestação, se isso começa a ocorrer e se verifica que isso é uma tática de guerrilha, o judiciário tem de coibir e tem as formas tanto punitiva, a litigância de má-fé, como muitas vezes inibitória, ou seja, de impedir muitas vezes a prática de certos atos. Um outro exemplo que eu às vezes dou, né? O Código de Processo Civil ele tem uma mudança muito interessante no saneamento. O Código preserva, claro, a possibilidade de que o juiz, é exemplo do Código anterior, faça esse saneamento de uma forma isolada lá no seu gabinete, ele faça o saneamento do processo. Se ele o fizer assim, as partes têm 5 dias para pedir esclarecimentos ou correções para esse adendo. Então, ou seja, porque as partes têm essa participação nesse saneamento. Mas ele também prevê uma forma muito democrática. O juiz pode fazer o seguinte: olha, venham fazer o compartilhamento comigo. Então ele marca uma audiência para o saneamento, e aquele saneamento é o chamado saneamento compartilhado. Vamos fazer isso em conjunto. A parte não comparece a essa audiência de saneamento compartilhado. Não estou dizendo que ela não comparece por razão, ou seja, por motivo de doença. Simplesmente não compareceu. O juiz então saneia o processo naquela audiência. Ela teria esse direito aos 5 dias para pedir adendo? Me parece que não. Alguns defendem que mesmo assim teria. Para mim, esse é um comportamento abusivo. Ou seja, foi chamada, poderia ter participado do ato, injustificadamente participa, e depois o faz como uma forma de tumultuar o processo. Então é possível, em tese, na minha opinião, se reconhecer que isso é um comportamento abusivo e não poderia exercer, então, esses 5 dias de adendo ou de esclarecimentos sobre o ato. Esse é um exemplo mais polêmico, que aí fica para provocação de todas e todos, mas nós temos aí outros tantos exemplos que aí não são, já são muito mais aceitos, que vão ser justamente no abuso de direito de recorrer, por exemplo, na interposição sistemática de embargos de declaração, nas táticas de guerrilha, no próprio abuso de direito de demandar. Então todas essas figuras são aquelas em que transborda aquele exercício regular, né, do processo civil, e que aí justamente vai para esse exercício abusivo. Professor, só para deixar registrado aqui que o Roberto Braga disse que a sua obra é referência na dissertação dele, e eu já aproveito, em virtude do tempo, para agradecer imensamente a participação do professor no nosso IBERC Live sobre um tema tão interessante, um tema que provoca tantos debates, né, e que, sem sombra de dúvida, como eu mencionei antes, é um tema que revitaliza a ordem jurídica, porque a gente passa a repensar aí sobre o exercício disfuncional de muitas situações que até pouco tempo atrás a gente sequer, né, cogitaria a partir de um juízo de ilicitude clássico. Então, muitíssimo obrigado, professor Thiago Rodovalho, pela participação. Agradeço em nome do IBERC, em nome do presidente, Nelson Rosenwald. E é isso. Espero que em breve a gente possa debater sobre esse assunto pessoalmente, em outras oportunidades presenciais. Eu que agradeço, foi uma honra enorme. Vejo aqui o professor Rogério Sanches, meu dileto amigo, me orientando. Uma alegria revê-lo, a professora Luciana Berlini, o professor Vitor, agradeço ao professor Rosenwald pelo nosso presidente, a professora Rafaela, o professor Vitor que conduziu os trabalhos e que honrosamente me convidou. Uma alegria enorme estar aqui, Thomas Macrander, enfim, uma alegria estarmos juntos nessa manhã. E eu adiro as palavras que fechou o professor Vitor, acho que é justamente essa revitalização da noção de licitude para justamente um controle de situações que escapavam a figura clássica do ordenamento jurídico e que hoje, obviamente, são, por vezes, intoleráveis. Então, uma alegria muito grande poder participar desse encontro e debater esse tema, que é um tema muito palpitante, e fico muito honrado com o Braga pelos elogios à minha obra. Fico muito feliz em saber. Muito obrigado. Imagina, a honra é toda nossa. Eu já aproveito para agradecer a todos que acompanharam esse IBERC Live e convidá-los para o dia 15 de junho. Nós teremos nosso próximo encontro às 11 horas, na quarta-feira, e a gente vai
conversar com o professor Danilo Mergulhão, que vai falar sobre boa-fé e responsabilidade civil nos contratos empresariais de seguro. Então, Excelente. um excelente tema também. A gente se encontra no dia 15 de junho, às 11 horas, na quarta-feira. Muito obrigado a todos, especialmente ao professor Thiago Rodovalho, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, professor Vitor, e um abraço a todas e todos.